Já os convido a abrir a palavra de Deus num dos textos que falam sobre o assunto que vamos tratar nesta manhã. Romanos capítulo 3, versículos 21 a 25. Romanos 3, 21 a 25. Aqui nós estamos trabalhando também com uma série chamada de Os Benefícios da Obra do Mediador. Essa série chama-se Os Benefícios da Obra do Mediador, baseada no Catecismo Maior de Westminster, porque ali no capítulo 10 temos muitas perguntas e ao mesmo tempo muitas explicações acerca do que é este grande, primeiro de tudo, quem é o grande beneficiário, né? E também, em todos os sentidos, como este benefício chega até a gente. E quem é o beneficiador? Na verdade, todas as vezes que abordamos esta seção do Catecismo Maior de Westminster, cada vez mais percebemos a grandiosidade do nosso Deus, as dimensões incompreensíveis dele. E a sua misericórdia na prática, o seu amor constante. Cada vez que olhamos para as Escrituras, nos deparamos com um Deus que insiste conosco apesar de nós. Então, antes de qualquer coisa, toda a honra e toda a glória e todo o agradecimento possível a Ele, porque as ações de Deus em favor da sua igreja, e a sua igreja é composta dos seus filhos, e os seus filhos podem ser chamados de filhos porque Ele quis ser Pai. São grandes coisas. Por isso, eu insisto nessa linha de raciocínio. Ser cristão é sempre muito mais do que fazer parte de uma denominação. Ser um filho de Deus, viver a experiência da filiação divina, adotado, incluído nessa família, é infinitamente mais do que uma hora que a gente vai à igreja, ou mesmo de ter uma igreja para pertencer. É mais. E eu quero levá-lo a refletir nessa manhã sobre um dos atos mais preciosos de Deus, que na verdade nós só temos que receber, não fazemos nada, nem acontece dentro de nós, só temos que receber, aceitar, compreender, e de acordo com o entendimento disso, então sermos adoradores verdadeiros, que é a justificação. A pergunta 70 do Catecismo Maior de Westminster é esta: o que é a justificação? Nós lemos no texto de Romanos capítulo 8, você não precisa abrir, só vou retomar. Está escrito assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então a justificação, ela está no meio de um processo que está acontecendo conosco, que na verdade, pelas palavras de Paulo aos Romanos, já aconteceu. Isso tudo já se tornou um benefício pleno para todos nós. O que fazemos então? O que a teologia faz? Nos ajuda a entender como isso aconteceu. Nos ajuda a entender por que isso aconteceu. Por que você foi justificado se você não é justo? Por que você foi tornado uma pessoa sem fazer o mínimo esforço ou até sem querer ser? Como é isso, não é? Como é isso? Olha, isso é tão significativo que quando os estudiosos do Catecismo Maior e dos outros símbolos de fé, como a Confissão de Fé de Westminster e também o Catecismo Menor,
e outros credos que foram elaborados no século XVII, todas as vezes que eles escreviam artigos, faziam perguntas, encontravam as respostas, nós temos isso dentro dos catecismos. Cada vez mais eles glorificavam a Deus, como se dizendo: meu Deus, como é possível Deus ser assim? Como é possível Ele nos justificar? Como é possível Ele nos adotar? Como é possível Ele nos chamar? O que aconteceu com o nosso ouvido no momento em que Ele nos chamou? E então nós olhamos a nossa vida e descobrimos que tínhamos práticas A, B e C. Depois do chamado passamos a ter práticas C, D e E. Como pode? Quanto mais adentramos as Escrituras Sagradas, mais ficamos diante da glória de Deus, dos seus atos magníficos, da sua ação intermitente, contínua, linear na história, para alcançar um coração, o seu. Nessa manhã eu não quero falar de você, nem de mim, não quero falar da sua fé, da sua vida, nem da minha. Quero falar deste que justifica. Quem é Ele, como Ele faz isso. Para que você possa sair deste culto de adoração amando mais a Deus, mais preocupado com as coisas que Ele requer de ti, mais amoroso para com o seu próximo, porque Ele te amou, te ama e vai te amar, mais perdoador, porque tu não podes cobrar um vintém de alguém que te perdoou uma fortuna, mais humano, mais crente. Romanos 3, 21 a 25. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Meus irmãos, a primeira coisa acerca da justificação, o que é a justificação? Nós não podemos andar nem 1 milímetro para entender o que é a justificação, sem antes entender que ela é um ato livre de Deus. Sabe, Deus quis. Deus simplesmente quis tornar você e a mim justos. E de novo, isso é complicado para a gente entender, porque a gente se conhece e a gente fica pensando acerca de nós mesmos. Eu, um justo? Não é exagero ter essa dúvida na cabeça. Eu, um justo? Você vai entender logo à frente. Veja também um outro texto, Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 5. Romanos 4, versículo 1 a 5. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Justificação é um ato livre da graça de Deus, porque não é alcançado por nossas tentativas de sermos justos. Porque se este status de justo for alcançado pelas nossas tentativas, então não é graça. Então, foi alcançado porque cumprimos. Foi alcançado porque fizemos. E Deus terá de nos justificar, afinal de contas, porque fizemos, porque trabalhamos, porque nos esforçamos. E deixa eu lhe dizer com toda a simplicidade,
Deus não nos deve nada. A justificação não é nada devido de Deus. Ela não acontece dentro de nós. Ela acontece numa espécie de momento judicial de Deus, num tribunal que nós nem estamos vendo. Não vimos quando começou e veremos só no final, lá no momento do veredito. Só lá, quando fecharmos os nossos olhos para este mundo. A justificação é um ato livre da graça de Deus, que lá naquele tribunal mudou o nosso status. E nós só vamos descobrir isso quando lá chegarmos. Então, a primeira coisa, o que é a justificação? Ela é um ato livre da graça de Deus, absolutamente. Agora, abra, por favor, 2 Coríntios 5, versículo 19. E você vai perceber outra coisa. A justificação não é só um ato livre da graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. E eu vou ler os versículos seguintes até o 21. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. A justificação, meus irmãos, é a forma que Deus usa para perdoar e aceitar-nos como reconciliados com Deus. Meus irmãos, isso pode passar despercebido, mas é assim que Cristo foi chamado, ministro da reconciliação. Então é nessa grande e maravilhosa ação de Deus, Ele em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo e não creditando aos homens as suas transgressões. Por isso, todo aquele que é um cristão vivo, ele vive em nome de Cristo, e a sua vida, ela é uma oração às pessoas, é um pedido às pessoas: reconcilia-te com o Senhor. Então nós temos algumas coisas. A justificação, ela é um ato livre da graça de Deus em favor de pecadores, pelo qual Ele os perdoa de todos os seus pecados, aceita-os e os considera justos à sua vista. Tenha em mente que é Deus que está trabalhando, irmão, e não você e eu. Vejam outro versículo, Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, versículo 5. Tito 3, 5 a 7. É Deus trabalhando e constantemente trabalhando. Em todo o momento, a disposição de Deus é a de servir, de fazer, de trabalhar por nós. Está escrito em Tito 3, 5 a 7. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. É Deus trabalhando, meus irmãos. A redenção pelo sangue derramado. É Deus trabalhando. Justificação pelo custo. É Deus trabalhando. A justificação como uma consequência de uma obra contínua. Justificado por sua graça, de desgarrados e perdidos a herdeiros.
Por isso que a série é Os Benefícios da Obra do Mediador. Irmãos, quem é você e quem sou eu nessa manhã? Irmãos, nós somos aqueles que a palavra de Deus chama de salvos, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O que seria isso no mundo espiritual? Que dimensão é essa? O que aconteceu com a minha vida e com a sua vida? É isso que é o ato da justificação sobre nós. Veja um outro texto, Efésios 1, 7 a 14. Por que nós cultuamos ao Senhor numa manhã de domingo como essa, querida igreja? Porque este é um culto estrito, só os redimidos podem fazer isso. Só os chamados podem falar com Deus. Só os justificados podem agradecer ao Senhor pelo grande benefício que lhes foi concedido. Só aqueles que já têm a noção, o conhecimento da glória de Deus e da glória prometida podem voltar-se para o Senhor. No qual, diz a palavra de Deus, Efésios 1, 7 a 14, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, meus irmãos, por esse texto e por alguns outros, nós percebemos que a justificação é um ato livre de Deus, que perdoa e aceita o pecador como justo, é fundamentado na sua misericórdia, a redenção é pelo sangue e ainda nos dá o privilégio de termos esperança. É por isso, meus irmãos, e por outras coisas, que a vida cristã jamais deve ser uma vida monótona, que a vida cristã jamais deve ser uma vida estagnada. A vida cristã é sempre a oportunidade de uma elevação espiritual. A vida cristã é sempre uma oportunidade de um testemunho novo. A vida cristã é sempre a oportunidade de um versículo novo na nossa mente. A vida cristã é sempre a oportunidade de saciar a sede de alguém que morre de sede. A vida cristã é sempre útil. Tudo isso, irmãos, porque o Senhor Deus derramou sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, como diz a palavra de Deus, desvendando-nos o mistério da sua vontade. É isso que Ele requer daqueles que foram justificados por seu sangue. Então a vida cristã não anda para trás, a vida cristã anda para frente. A vida cristã não anda para o esquecimento, a vida cristã anda para a lucidez. A vida cristã não anda para as formas temporais. A vida cristã é baseada em princípios fundamentais que são eternos, levando-nos para as nossas gerações, os tempos aonde estamos e praticando estes princípios da maneira mais inteligível possível. Ser cristão não é ser um retrógrado. Ser cristão é ser um homem e uma mulher de vanguarda, porque o Senhor fez por nós. O Senhor tornou-nos justos, muitas vezes
sem mesmo saber o que essa palavra significa. Tamanhos são os benefícios a nosso favor. Veja ainda um outro texto para reforçar essa ideia. É Romanos 4, novamente, agora dos versículos 6 a 8. Vai falar de felicidade. Vai falar de resultado do grande operar de Deus na nossa vida. Vai falar que quando começar um dia e a cada dia, o cristão tem o privilégio de poder colocar suas angústias, suas preocupações no Senhor, porque dia após dia está a seu favor destinado à justificação. Está escrito assim, Romanos 4, 6 a 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. E a expressão imputar aqui tem a ver com acreditar. Meus irmãos, não é pouco o que aconteceu na nossa vida. E se não é pouco o que aconteceu na nossa vida, se o que aconteceu com a nossa vida foi sermos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, se o que aconteceu na nossa vida foi carecentes da glória de Deus que éramos, porque todos pecaram, diz as Escrituras, o Senhor soprou o fôlego de vida em nós. Se não foi pouco andarmos pelos becos sem destino, de repente nos encontrarmos com aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não foi pouco andarmos comendo comida de porcos como o filho pródigo e de repente o Senhor nos chama para nos assentarmos na mesa dele. Se não foi pouco andarmos escravos, escravizados e com dívida a pagar, e essa dívida significa, à luz das Escrituras, uma pena eterna. Essa dívida significaria ter como nossa moradia final o inferno preparado para os ímpios. Se não foi pouco o que aconteceu, também não deve ser pouco a nossa vida de gratidão. E é nesse ponto que eu quero chegar. Estudar o capítulo 10 do Catecismo Maior de Westminster é refletir sobre o quanto nós vivemos a gratidão pelo que aconteceu conosco. Sobre o quanto então nós somos diferentes, sobre o quanto então nós somos cheios de verdade, sobre o quanto então nós somos cheios de honra ao Senhor, sobre o quanto então nós somos amorosos com as pessoas que precisam do nosso amor, sobre o quanto então nós nos preocupamos mais com os outros do que conosco mesmos. Sabe por quê, meus irmãos? Para que a igreja não se torne uma espécie de página falsa do que é ser um cristão. Para que a igreja não se torne uma aparência de cristianismo. E é aqui que nós precisamos refletir. Por tudo o que recebemos. Claro, se recebemos. Claro, quem recebeu. Claro, quem é crente mesmo. Claro, quem é do Senhor mesmo. Claro, quem já professou sua fé nele. Claro, eu estou falando com esses. Quem já viveu a experiência de ser renovado, regenerado pelo Espírito de Deus? Quem já viveu a experiência de ser tornado filho quando antes nem sabia quem era Deus? Quem já viveu a experiência de sair das trevas para a maravilhosa luz? Precisa refletir sobre a sua vida, precisa refletir sobre a sua fidelidade ao Senhor, precisa refletir sobre o seu testemunho no mundo em que está, precisa refletir, precisa encontrar respostas, porque se nós falarmos, não quero saber, vou vivendo a vida como a vida quiser que eu ande, possivelmente lá no final, teremos muitas coisas para sermos repreensíveis. Bem-aventurado o homem a que o Senhor não acredita pecado sobre ele. É a justificação que faz isso. Tornados justos, os pecados não são creditados, não serão cobrados.
Por Cristo somos justificados. Por fim, os últimos 3 textos nos levarão àquilo que é necessário para entender a justificação e para viver a consequência da justificação. Veja Atos capítulo 10, versículo 43, por favor. Atos 10, 43. Atos 10, 43. Depois ainda lerei Gálatas e Filipenses e cantaremos mais um louvor ao Senhor nessa manhã. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Dele é Jesus Cristo. Todos os profetas dão testemunho que por meio do seu nome, o nome de Jesus Cristo, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. A palavra forte do versículo é crer, é fé. Veja um outro texto, Gálatas 2, versículo 16. Gálatas 2, 16. Paulo aos Gálatas 2, 16. Perto de Efésios, Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Apenas para reforçar que a palavra, de novo, é fé. Justificados pela fé. E veja, por favor, Filipenses 3, 2 a 11. Um texto maior eu lerei, o irmão entenderá. Filipenses, capítulo 3, 2 a 11. Esse versículo começa com a palavra de exortação bem dura, inclusive, à igreja, para tomar cuidado com o que se fala, para tomar cuidado com o que ouve, na verdade. Então, Paulo começa escrevendo aos Filipenses assim, capítulo 3, versículo 2 até o versículo 11. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que, ou para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Meus irmãos, entre a justiça de Deus e, de outro lado, o pecador, entre a justiça de Deus e o pecador, há um elo, e esse elo é a fé. Ou há fé, ou o pecador continua pecador e Deus continua justo. A única possibilidade na mudança do status de um pecador é a sua fé. Deus justo na sua justiça. O homem pecador, perdido nos seus pecados, nos seus devaneios, no que ele entende de mundo, no que ele entende de si mesmo, andando em círculos, andando do nada para o lugar nenhum. Só há uma coisa que o liga ao Senhor, é a fé.
É sobre essa fé que eu quero levá-lo a refletir. Você a tem? Já a tem? Se não tem, aqui está o pecador e aqui está você. Se ainda não a tem, precisa, deve, e eu preciso lhe falar isso, se desespere por estar nessa situação, lamente a sua vida por estar nessa situação, sofra dentro dos seus corações, não é à toa que você está numa igreja reformada numa manhã de domingo. Se porventura refletir, eu não tenho, reverendo, eu não tenho essa fé, você precisa dessa fé para se achegar ao Senhor. Sem essa fé você ouvirá muito de Deus, você ouvirá muito sobre o justificador, muito sobre aquele que glorifica, muito sobre aquele que chama, mas permanecerá um pecador à distância. Não é possível, não me parece que essa seja a vontade de Deus para a sua vida nessa manhã. Senão Deus não te traria aqui para ouvir a palavra de Deus. A minha oração é que você saia deste lugar, se já tem fé, para exercitá-la. Pelo amor de Deus, exercita a fé. Pelo amor de Deus, não faça isso por mim. Faça por você. Faça pela glória do Redentor. Faça por aquele que é o seu Pai, que te perdoa, que te ama. Faça por Ele que merece o dobrar do seu coração, o curvar da sua cerviz, a sua oração na madrugada. Faça a Ele que em todos os tempos trabalhou por você. Se você ainda não tem essa fé, não saia desse lugar sem orar, sem pedir. É possível que Deus, também pela sua graça, lhe dê. Se Ele não lhe der fé, não há nada que você possa fazer mesmo. Mas se Ele lhe der fé, então você há de exercitar uma fé transbordante, vívida, uma fé impactante, uma fé que as pessoas olharão e nas suas palavras, nos seus olhos, na sua forma de viver, terão de responder à oração, reconcilia-te com o Senhor, porque a sua vida será uma pregação. O que é justificação? Leio a resposta do Catecismo Maior. A justificação é um ato livre da graça de Deus em favor de pecadores, pelo qual Ele os perdoa de todos os seus pecados, aceita-os e os considera justos à sua vista, não por causa de alguma coisa operada neles ou por eles, mas tão somente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, que lhes é creditada por Deus e recebida somente pela fé. É por isso que você só entende justificação se for um cristão mesmo, senão, não. É por isso que você descansa acerca daquele tribunal do juízo eterno, se você for um cristão, senão tem motivos para se preocupar mesmo. Mas os cristãos, aos cristãos, foi-lhes dado o privilégio de serem justificados lá no tribunal de Deus. Eu gostaria muito que isso acontecesse na sua vida. Feche os seus olhos por um instante. Nós vamos orar agora. E eu vou fazer uma oração dupla. Vou fazer uma oração para aqueles que já são cristãos e uma oração contemplando quem ainda não é. Senhor Deus, é a Ti, no Senhor, contigo, para o Senhor, que eu quero falar nessa manhã. Quero falar contigo, Senhor, e pedir que o Senhor use o Teu Santo Espírito como uma boa ocasião para convencer a nossa alma nessa manhã. Senhor, nós não temos força para nos converter a Ti. Nós não temos força para começar a respirar espiritualmente. Nós não temos força, Senhor, se o Senhor não soprar o fôlego da vida espiritual dentro de nós. Senhor, nós que já entregamos nossa vida ao Senhor, fomos chamados e já reconhecemos, entendemos, já aceitamos de tal maneira que servimos a Tua causa. Alguns há muito tempo, Senhor, sabem exatamente o que é, o sentido do que é ser tornado justo, mesmo sem ser justo.
E aí então, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa honra. Senhor, como o Senhor pôde fazer isso por nós? Que amor é esse, Senhor? Pai, quanto cuidado, quanto de graça, quanto de misericórdia tem nisso, Senhor. Ah, Deus, recebe a nossa gratidão, Deus. Obrigado pelo Senhor ser o nosso Deus e Pai. Obrigado por ter mandado Jesus Cristo para que Ele pudesse fazer essa obra completa por nós. Obrigado, Deus. É muita gratidão no nosso coração, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, mas o Senhor também pode estar contemplando queridos nessa manhã, amados da nossa vida, que em algum momento, por algum motivo que nem cabe a nós avaliar, mas a fé não está em seus corações. A minha oração é que o Senhor coloque fé suficiente para crerem no Senhor de tal maneira que não consigam mais viver suas vidas sem o Senhor. Minha oração é que o Senhor use do poder de convencimento do Teu Santo Espírito, como diz nas Sagradas Escrituras, e eu quero orar sob as Sagradas Escrituras, que é o Espírito de Deus que nos convenceria do pecado e do juízo. Senhor, então se há alguém aqui nessa manhã que ainda não foi convencido do juízo eterno, a minha oração é que o Senhor convença-o para o benefício desta vida, para que esta seja uma vida que também possa viver os benefícios da obra do mediador. Receber pela fé todos aqueles maravilhosos benefícios que nós ainda talvez nem saibamos. É a nossa oração. Vem com a Tua graça, Senhor, porque nós a precisamos sobre nós. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.